Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, internauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato, esse encontro semanal de todas as quintas-feiras, às 3 da tarde, aqui pela Just TV. E depois de um feriado, um feriado gostoso, no meio da semana, fazendo com que a semana fique mais curta, para a gente, nós trouxemos para o nosso Ponto de Contato hoje uma entrevista muito gostosa, muito bacana, pós-feriado, tá bom? E vocês vão gostar, inclusive, do tema desse nosso programa de hoje. Mas, como sempre, eu quero fazer um convite a você. Acesse o site da ABT, www.abt.org.br. Lá você encontrará os nossos próximos cursos, as palestras e também curiosidades a respeito do nosso setor de teleserviços. A ABT está completando 25 anos de existência e nós montamos uma página especial para comemorar essas bodas de prata. Você encontrará nessas páginas depoimentos de pessoas, de profissionais que fizeram a história da ABT ao longo desses 25 anos. Você vai encontrar também curiosidades de todo esse tempo de caminhada da associação e fotos também pitorescas, até fotos preto e branco daquela época, tá bom? Então faça-nos uma visita, é www.abt.org.br, depois você vai no menu ali de opções e clica nos 25 anos da ABT. Como eu disse no início do nosso programa, hoje eu trouxe uma entrevistada que já passou aqui pelo nosso Ponto de Contato, que inclusive na próxima quinta-feira o nosso programa completará 2 anos de atividade, 2 anos nesse nosso encontro semanal com vocês. Ela já passou por aqui, dando uma bela entrevista também, mas a respeito de um outro assunto. E agora ela volta para falar sobre o seu filho mais novo. É um livro que ela está lançando, muito importante, e tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Que você sabe que sempre nós trazemos pessoas aqui que possam dar justamente dicas, orientações, conversar com você para sempre dar essa força, tanto no lado do lado pessoal como do lado profissional, Fazendo esse trabalho. E hoje o tema veio bem a calhar. A nossa entrevistada de hoje vai ser Débora Martins. Vamos então à entrevista. A Débora Martins, ela é especialista no gerenciamento das relações entre empresas e clientes. Ela é consultora, palestrante e jornalista. É sócia-diretora na Atender Bem Consultoria e Treinamento Limitada, desde 1999. Ela é auditora NBR ISO 9001-2008 pelo Senai São Paulo. É reconhecida com o troféu Destaque Empresarial Feminino, em 2013, na Câmara Municipal de São Paulo. Ela ganhou esse troféu de reconhecimento como Destaque Empresarial Feminino. Inclusive, ela vai contar um pouquinho sobre essa premiação bacana. A Débora também desenvolve programas de treinamentos e palestras sobre atendimento a clientes, vendas, motivação e carreira. Ela é palestrante convidada da Associação Comercial de São Paulo, foi jurada no nosso prêmio, no Prêmio Nacional de Teleserviços, em 2010, e é consultora do Instituto Via de Acesso e Alobras. Autora do livro 100 Dicas de Ouro para o Sucesso Pessoal e Profissional, que é sobre isso que nós vamos conversar com ela hoje, e também é coautora dos livros Os 30 a Mais em Atendimento e Vendas, lançado em 2008, e Os 30 a Mais em Motivação do Brasil, lançado em 2009. E A Arte de se Tornar
Um Profissional Cobiçado, em 2012. Vejam que a produção dela é praticamente uma por ano. Ela é colunista do portal Administradores e autora também de diversos artigos sobre os temas relacionados. Débora, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez a esse nosso ponto de contato. Boa tarde, Humberto, é um prazer, e ainda mais porque o programa comemora 2 anos e eu fiz parte, né, logo do início. É muito bom fazer parte da história, né, de um programa, da vida das pessoas. Estamos construindo a história do programa e você faz parte dela. Ah, muito obrigada. Internauta, você que nos assiste já sabe, não é? Para participar do nosso programa, mandando a sua pergunta, o seu questionamento para a nossa convidada Débora Martins, basta que você utilize esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha. Você faz a sua pergunta e com todo prazer nós colocamos aqui para a Débora. Débora, hoje o nosso assunto vai ser sobre o livro, não é? As 100 Dicas de Ouro. E eu gostaria de saber como é que surgiu a ideia, como é que surge a ideia de se escrever um livro, não é? Eu acho que isso vem, normalmente para autor, vai se maturando ao longo de um tempo, mas sobre essas 100 dicas de ouro, como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro e qual é a razão do título do livro? Sim. Bom, Humberto, a princípio eu comemorei o ano passado 16 anos de carreira. Então eu sempre trabalhei com comunicação, sempre trabalhei com desenvolvimento de talentos, escolhi a melhor área do RH, né? A área mais gostosa, que é a parte de treinamento e desenvolvimento. E aí, eu já tinha participado desses livros, falando sobre atendimento, vendas, é um assunto que eu domino muito bem, motivação, e por último, escrevendo sobre carreira. E aí, como forma de me presentear, o meu editor disse, olha, eu vou te dar uma oportunidade de você escrever um livro 100%, uma obra solo, 100% seu. E aí, eu travei, eu falei, de que assunto, do que eu posso falar? E eram tantos os assuntos, tantas as perguntas que as pessoas enviavam, e eu pensei, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever um romance corrido, assim, eu acho que não é legal, eu preciso compartilhar alguma coisa interessante com as pessoas. No entanto, hoje as pessoas não têm mais essa disponibilidade para leitura, né, para ler um capítulo inteiro, e eu percebi que ultimamente nós vivemos na era dos 140 caracteres, não é isso? Então eu percebi que as pessoas queriam soluções, dicas rápidas. Isso é o próprio retorno que eu tenho do meu leitor. Então daí surgiu a ideia, eu falei, olha, eu vou criar um livro de dicas contando sobre as minhas andanças corporativas. Certo. Então daí também surgiu o título do livro. Isso, okay. Porque aí tinha que dar dicas, mas dicas do quê? E quantas dicas, né? Então por isso que nós selecionamos 100 temas diferentes e criamos 100 dicas de ouro. Para você que está nos assistindo, este é o livro. Deixa eu só tirar aqui a caneta. Aqui? Isso. 100 Dicas de Ouro, da Débora Martins. Esse é o livro que nós estamos comentando hoje na nossa entrevista com a Débora. Débora, muito bem. E como foram escolhidos os assuntos apresentados aqui, essas 100 dicas? Como é que você, ao longo, né, desses 16 anos, foi pensando esses temas, esses itens para serem colocados aqui no livro? Sim, Humberto, alguns dos temas são temas que aparecem todos os dias em solicitações de alunos, em e-mails que recebo. Eu estou muito ansiosa, o que eu faço para minha ansiedade nas entrevistas de emprego, por exemplo. Eu tenho dificuldade de fazer amigos no ambiente de trabalho. Como lidar com a inveja? Então, eram assuntos já que, de certa forma, já faziam parte da minha comunicação com o leitor, que também eram temas sempre relacionados no blog. No entanto, para selecionar os 100 temas, eu pensei muito mais nas minhas vivências. Então, foi daí que eu pensei, poxa, eu vou falar sobre ação. Então, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, eu vou falar sobre ação, dar uma dica sobre ação. Então, as dicas, aí que está a diferença, né, Humberto? Vamos primeiro esclarecer a diferença de dica e conselho. A dica é o quê? Dicas são conselhos despretensiosos. Então, a gente está aqui conversando e, de repente, a gente ouve uma dica e, olha, isso pode mudar a minha vida. Eu não preciso firmar contrato social com ninguém, eu não preciso dar... Não é uma tese. Nada disso. Então, é uma indicação de algo que pode ser útil, que eu posso vir a utilizar ou não. Diferente do conselho. Conselhos são contratos sociais. Eu conto um pouco da minha vida, peço um conselho, daqui a um tempo, 10 anos a gente se encontra. Escutou meu conselho?
Aí a pessoa, escutei, quero comissão. Ou então, não escutou o meu conselho, por isso que não deu certo. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Exatamente. E a dica, ela, de certo modo, ela parece como uma indicação de algo útil e, às vezes, uma coisa muito curtinha. Então, por isso eu não poderia trabalhar só a dica por si só. Eu teria que dar algum embasamento para essa dica. Então, foi aí que nos capítulos eu trabalhei uma citação, uma introdução, a dica e uma crônica, para que a pessoa realmente pudesse compreender. É isso que faz essa dica realmente valer ouro. Ela foi testada e aprovada. Então você tem aqui, como eu estou vendo, você tem o título, eles estão todos em ordem alfabética, correto? Depois você tem uma frase de alguém famoso, vamos assim dizer, não é isso? Depois você tem o conceito, vamos assim colocar, depois a sua dica, né? E depois você tem também alguma coisa que, por exemplo, bônus, estou vendo aqui um de bônus. Esse bônus tem dica e tem, o bônus além da dica, tem mais um pouquinho. Tem bônus, tem crônica, tem exercício, então assim, falando com o leitor mesmo, inclusive. É bem despojado, né? Uma coisa bem informal, porém com conteúdo. Exatamente. Neste último sábado agora, dia 27 de abril, eu estive na Bienal do Livro de Volta Redonda. E nós fizemos uma sala lá para novos autores, para quem teria dúvidas, como eu faço para publicar meu primeiro livro e etc. E o meu editor, Leonardo Pansardes, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, um livro, ele só se torna livro quando ele chega às mãos do leitor, quando ele é lido pelo leitor. Até então ele é um peso de papel cheio de letrinhas. Então, eu pensei mesmo no leitor. Primeiro, de não firmar um contrato social com o leitor, olha, você tem que ter o livro, lê o meu livro para que o livro você compreenda, não, mas ter essa coisa gostosa da troca, do manual de consulta, onde ele vai lá, poxa, hoje eu acordei desanimado, então eu vou e procuro lá sobre essa dica, hoje eu acordei assim, estou com sentimentos negativos, eu estou muito pessimista. Ou então, já no meu ambiente profissional, eu quero saber como motivar a minha equipe, mas o que é motivação, o que é desmotivação, o que é hipermotivação, o que a Débora pensa sobre isso, né? Então, na verdade, promover um diálogo com o meu leitor. Eu recebi o convite, e o que me chamou a atenção, convite para o lançamento aqui em São Paulo, e o que me chamou a atenção foi o seguinte, que está ali, que você colocou, são crônicas, histórias de sucesso e fracasso. Sim. Normalmente, não é? Esse tipo de leitura sempre remete a histórias de sucesso. As pessoas querem contar em seus livros histórias de sucesso, não é? Justamente para que o leitor fale, puxa vida, olha, se ele conseguiu determinado sucesso, não sei o que e tal, eu também posso conseguir, essa coisa toda. Fica mais ou menos como um livro de autoajuda, alguma coisa assim, não é? Já nessa sua obra, você abre espaço para essas histórias de fracasso. Sim. Por quê? Porque é muito importante compartilhar uma falência, é importante compartilhar um acidente, um problema de saúde, ou seja, como que o autor lida com a dor? Como que o autor, ele é uma pessoa igualzinho a mim, que tem desejos, necessidades, vontades, sente frio, sente calor, tem dívidas, né? Então, quer dizer, para trazer muito mais o meu leitor, para mostrar para ele, olha, errar é humano, e se levantar também é humano, e aprender novamente. Então, quer dizer, permita-se errar, acertar, né? Viver uma vida mais leve, mais suave. Tem muitas histórias que eu conto no livro, que são histórias pessoais, e tem histórias de outras pessoas também que eu consegui visualizar. Eu acho que a própria dramaturgia, né, brasileira, assim, por que ela é tão rica, né? Porque as pessoas assistem uma novela para saber, olha, como a pessoa conseguiu lidar com aquela situação. Então eu fiz mais ou menos essa proposta, né? Falar assim, olha, eu consegui fazer um limão dessa limonada, e você também pode. Bom, você que está nos assistindo, telenauta, você deve estar aí super curioso, né, para saber do que se trata o livro, quais são essas dicas, essa coisa toda, né? Se você quiser saber um pouquinho mais até da nossa autora,
utilize aí esse espaço que tem logo abaixo da telinha, tá bom? Fique à vontade, o nosso programa é informal, você faz a sua pergunta para a Débora e com todo prazer ela irá responder. Débora, como você falou de sucesso, de fracasso e tal, você consideraria esse seu livro como um livro de autoajuda ou não? Sim, eu considero ele como um livro de autoajuda porque, a princípio, não havia essa pretensão. Eu queria apenas relatar histórias que eu vivi no meu cotidiano nas empresas, né? Eu, como treinadora, como consultora, eu cada dia estou numa empresa, fico um espaço curtíssimo de tempo com os meus alunos, 8, 16 horas, a não ser algumas empresas, como no caso Pernambucanas, que eu tenho projetos já mais bem estruturados, mais longos, que nem agora mesmo eu estou desenvolvendo coordenadores, cursos para treinamento e desenvolvimento, criação de workshops, reuniões, enfim, porque tudo mudou na área de RH, então a gente precisa evoluir também, precisa mudar também. Então, a minha ideia, a princípio, seria essa, compartilhar experiências muito mais profissionais e dar essa dica. No entanto, a autoajuda, ela começa a partir do momento que cria essa identificação com o leitor. Então, quando o leitor ele percebe assim, poxa, aconteceu com ela, pode acontecer comigo, e aí a autoajuda, ela tem essa coisa positivista, essa coisa otimista. Então, assim, é por isso que eu considero ele de autoajuda, porque o discurso que subjaz ao texto, ele é motivador, ele é otimista, então pode sim ser considerado autoajuda. Então, como que seus leitores receberam essa sua ideia? Ah, sim. Muitas pessoas colocaram assim, era exatamente o que eu estava esperando. Então, já me conheciam de algum tempo atrás, são 16 anos de carreira, então já me conheceram desde os meus alunos, conheceram uma linguagem acadêmica, passando por uma mudança aí na linguagem dos blogs, depois os mini blogs. Então, hoje, por exemplo, nem no caso das redes sociais, principalmente do Facebook, essa coisa do mesclar bem a imagem para a imagem, fazer, dar sentido às letras, dar sentido às palavras. Então, eles acompanharam, de certa forma, a minha evolução em termos de comunicação e receberam muito bem a ideia, porque eles falaram assim, olha, eu queria isso, e às vezes eu sou um pouco ácida, né? Que nem uma dica aí, eu vou dar o exemplo aí da dica sobre ajuda. Então eu faço aqueço o leitor para falar de ajuda, falo sobre a importância de ajudar e ser ajudado, obviamente. Mas eu coloco, na verdade são 3 dicas, né? Então a primeira é, nunca ajude uma pessoa sem antes ter certeza que ela precisa, que ela quer ser ajudada. Pergunte antes para as pessoas se elas querem ser ajudadas. Depois, ajude quem merece, né? Não quem está precisando, porque todo mundo precisa ser ajudado. E por último, nenhuma boa ação ficará impune. Então, eu coloquei assim, propondo uma reflexão. Eu fiz um ensaio antes de escrever o livro, até eu tenho uma pasta no Facebook também com as dicas de ouro, ensaiando, jogando também a responsabilidade da dica para o leitor. Então, assim, faça sua mágica, faça seus desejos, mas realize todos você mesmo, né? Não acredite na sorte, acredite em você. Você faz ele pensar, não é simplesmente, aqui não tem uma receita de bolo, não é? Em que ele vai fazer tudo isso aqui e vai dar certo. Não. Ele vai, isto aqui vai servir para que ele pense, medite, reflita e aí sim aplique no seu, mas tendo o seu DNA, vamos assim dizer, né? E não simplesmente fazer aí uma cópia, né? Agora, qual que é o tipo de público aí que esse livro pega, Débora? O que você acha? Então, Humberto, a princípio, como eu desenvolvo projetos sociais em várias áreas, Rotary Club, Instituto Via de Acesso, Júnior, enfim, eu pensei que a princípio seria um pouco dos meus leitores que me acompanham pelos blogs, um pouco dos meus próprios alunos e clientes, e eu pensei assim, essa moçada que está entrando no mercado de trabalho e precisa de alguma dica, porque já que eu falo bastante sobre carreira, e eu me surpreendi porque o meu leitor, ele tem idade acima de 30 anos. Sei. Então, eu consegui atingir praticamente todos os públicos. Então, eu levei o livro, teve uma série de eventos que antecederam o lançamento do livro. Então, o livro eu não lancei numa livraria, eu lancei na Associação Paulista de Imprensa, agora no dia 14 de março. E aí, antes mesmo do lançamento do livro, os clientes já me solicitaram, olha, eu quero a palestra do livro, para você contar como que é escrever um livro. Então, mesclou um pouco essa ideia das dicas em si, da funcionalidade do conteúdo
conteúdo do livro, com a ideia também de, olha, como que você conseguiu em tão pouco tempo organizar essas ideias, fazer dessa forma? Conta pra gente como é que foi, conta como que é arrumar um horário para escrever. Então, assim, eu percebi que, de certo modo, o meu público, ele é muito mais abrangente do que eu esperava e todos os dias eu tenho me surpreendido. Eu tenho feito vendas pela internet e essas vendas eu atendo São Paulo, interior, né, Grande São Paulo, e muita gente de longe também, muita gente do Nordeste, muita gente do Sul, tá bem mesclado mesmo. E não precisa ser pessoas do mundo empresarial. Não. Pode ser alunos também, não é? Sim, donas de casa. Agora mesmo, com o recebimento desse prêmio Destaque Empresarial Feminino, eu fui, logo depois do prêmio, eu fui visitar uma outra premiação, né? Porque antes era o Dia da Mulher, agora depois passou a ser a Semana da Mulher, agora é o mês da mulher, que maravilha, Humberto. E eu estive em várias comemorações do mês da mulher e todos os lugares que eu cheguei, e eu era muito bem recebida e o público era esse mesmo. Então eu tinha desde aquela senhora aposentada que falou assim, poxa, adorei o livro, muito legal, e também eu quero levar para minha sobrinha, eu também quero levar para minha filha. Então a sobrinha começou a trabalhar agora, a filha já é doutora. Então, assim, por conta da linguagem, porque a ideia é efetivamente eu conseguir alcançar o público no sentido de compartilhar com eles ideias e de uma linguagem bastante descontraída. Eu acho que isso okay. foi a dica para a coisa dar certo. Você falou aí na questão do lançamento do livro e também desse prêmio que você recebeu. Você trouxe algumas ilustrações aí para mostrar para o nosso telenauta, né? Então vamos passando e aí você vai dizendo o que significa cada uma delas, tá bom? Tá certo. Vamos lá então. Vamos lá. Então, Humberto, aqui nessa imagem é uma espécie de sumário do livro, né? Então aí temos todos os temas, como eu escolhi os temas e coloquei em ordem alfabética. Então a ideia de manual mesmo de consulta, onde ele pode ir, e daqui a um tempo a ideia, obviamente, eu já adianto aqui, né? Porque com a gente não tem segredo, já adianto que sairão outras edições, sem dicas de ouro, de outros assuntos. Então esses foram os assuntos mais próximos, né? Esse foi um momento muito importante nessa imagem, recebendo o prêmio Destaque Empresarial Feminino. A princípio, como eu sou uma voluntária ativa da Associação Comercial, estou presente, Conselho da Mulher, palestras na associação, então a Distrital Centro da Associação Comercial me chamou para uma homenagem, me convidou para uma homenagem e eu fui pensando que era uma homenagem ao Dia das Mulheres, cheguei lá e ganhei um troféu. Essa foto é do lançamento do livro na API, já comemorando, já brindando, autografando, e as pessoas iam embora super emocionadas com a troca que a gente teve. E aqui já é de sábado agora, né, na Bienal de Volta Redonda. Essa daí é a Família Interagir. São os autores, nosso editor ali é o primeiro da foto, Leonardo Pansardes, o Paulo, que é revisor e também autor. Depois vem outra autora, Juliana Henriques, de livro Infanto Juvenil. Eu estou ali com 100 dicas de ouro. E depois, por último, a gente tem a Luciana Cessa, que participa comigo também em outros 2 livros como coautora, que é uma profissional da área de RH. Então, um time muito bom, de ótimas cabeças pensantes, gente que dá vontade de você tomar café assim, 24 horas por dia, fazer um sarau constante, trocando ideias. Ah, que legal. Nós temos aqui a participação de uma telenauta, tá? É a Miriam de Souza, ela é de Campo Grande. Oi, Miriam, muito obrigado por sua participação. Ela pergunta, onde posso encontrar o livro? Em qualquer livraria ou só pela internet? Isso, Miriam, muito obrigada pela sua participação. Hoje, somente pelo site. Nós estamos ainda, como ele acabou de ser lançado, fazendo a distribuição em várias livrarias. Então, a primeira delas é a Saraiva, mas, por enquanto, a venda é só feita pelo site, meu site mesmo, deboramartins.com.br. Ok. Débora, você já plantou uma árvore também? Porque eu sei que... diz que para o ser, né, ser completo, é isso? Exatamente. A história tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Exatamente. Né? Ter a filha você tem,
Não é isso? Quantos aninhos ela está? Ela fez 1 ano agora, dia 23. Fez 1 ano. O nome dela? É Sara. Sara. Isso, é uma criança que chega um pouco mais tarde. Agora eu estou com 38 anos, ela chegou com 37, então a questão das escolhas, está aí a dica também no livro. Então ela chegou um pouco mais tarde, mas numa hora muito boa, né? Onde eu já tenho maturidade diferente. Não certeza. Tenho mais coluna, mas tenho maturidade. Tá certo. Mas a maquiagem disfarçou bem, porque você não está com as olheiras aí de não dormir à noite por conta disso, né? Então, e escreveu o livro, né? E plantou a árvore também? Plantei lá em Mogi das Cruzes, é um limoeiro. É um limoeiro, legal. Porque tem o seguinte, né? Voltando aqui à questão de ser autora. Quando nós dissemos aqui, quando nós falamos sobre a sua biografia, a gente falou dos outros livros em que você foi coautora, né? Isso. Mas a ser coautora, ainda mais quando tem outros autores também, você aquilo acaba sumindo, né? Isso. O teu artigo acaba sumindo dentro do livro entre os outros que tem, não é? Quando você tem um trabalho seu, né, solo, realmente aí sim dá para você mostrar realmente, né, o teu valor, naquilo que você acredita, porque você tem mais espaço também para fazer isso, não é? Exato. Até porque eu sou muito atuante com relação à divulgação dos livros. Agora, no mês de junho, vai sair mais um livro, que é a arte de se tornar um profissional cobiçado em vendas. Capa azul agora, da mesma série do Cobiçado. Então, o livro compartilhado, você tem direito a um capítulo. Sei. Então, e esse capítulo, muitas vezes ele não está realmente assim, totalmente de acordo com o que o capítulo anterior diz. De repente pode mudar completamente a abordagem, ou até o outro coautor colocar uma visão diferenciada, que seria até diferente lá na frente, de repente uma possibilidade de compartilhar, fazer algo que, poxa, vamos mesclar esses temas, vamos promover um debate até no final do livro, que é até uma ideia que a gente tem aí futuramente. Mas a obra 100% do autor, além de ter suas impressões pessoais, profissionais, né, suas angústias, suas dores, suas ansiedades, né, seu lado positivo, tudo que você pode contribuir e se comunicar com o leitor, a obra 100% sua, ela permite que você faça um trabalho muito mais abrangente, de divulgação, que você possa fazer trabalho em escolas, em entidades, para ver se as pessoas realmente compreenderam aquilo que você disse, se os seus objetivos foram alcançados e falar, olha, que legal, e isso é material para produzir mais, isso que é interessante. Por falar em divulgação, Felizmente o nosso programa já está quase no finalzinho. Mas por falar em divulgação, queria que você deixasse aqui os meios de divulgação para que o nosso telenauta pudesse conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, dos seus livros, tá? Enfim, de tudo isso que você faz, no seu blog também e tudo mais. Fique à vontade para colocar esses espaços em que eles podem te encontrar e saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Ótimo. Então hoje eu basicamente trabalho como consultor e palestrante. Então eu participo de eventos nacionais, internacionais, com foco nesses temas. Você pode conversar comigo através do meu site, que é o www.deboramartins.com.br. Lá tem todos os links para todas as redes sociais, blog, Facebook e tudo mais. O meu e-mail é contato@deboramartins.com.br e o meu telefone, o fixo, é o 11, São Paulo, 2667-6032. Débora, muito obrigado por você ter participado aqui do nosso programa, ter aceito o nosso convite. Em nome da ABT, nós queremos desejar a você muito sucesso nessa tua carreira de palestrante, de consultora e agora de autora também. Eu sei que você vai estar lá pela ABT também para dar um curso, uma palestra, não é? Como você fez já de uma vez. E as portas da ABT estão abertas para você, para o teu trabalho, que é muito bacana, muito importante, tá bom? Muito obrigada, Humberto. Obrigada mesmo. Vamos então rapidinho para a nossa agenda da semana. Vamos a ela. A nossa agenda da semana, nós pensamos aqui 2 cursos importantes, mas eles irão acontecer no Rio de Janeiro. Então, para você que está aí no Rio de Janeiro, nós vamos ter 2 cursos da Class Consultoria, da minha amiga Carmen, a Carmen Silvia Maia. No dia 4 de maio,
haverá um curso sobre tráfego e dimensionamento em call center. Vai ser das 8h30 até as 5h30 da tarde. E no dia 9 de maio, também a Class Consultoria apresentará o curso Liderando Pessoas num Call Center, também das 8h30 às 5h30 da tarde. Para você que está interessado e quer fazer a sua inscrição ou saber mais a respeito desses cursos, você pode enviar um e-mail para class, com 2 S, @personata.com.br. E a partir de amanhã, sexta, sábado e domingo, a Cliente SA estará promovendo o segundo Meeting Televendas. Vai ser um encontro no Hotel Terras Altas, aqui no interior de São Paulo, nos dias amanhã, sábado e domingo, com o segundo meeting de televendas. Se você quiser participar, ainda dá tempo. Basta você mandar um e-mail para conference@clientesa.com.br. O nosso programa está terminando. Na próxima quinta-feira, nós temos um novo encontro. É uma quinta-feira de aniversário no nosso programa. E eu espero por você, para a gente cantar parabéns juntos, tá bom? Muito obrigado, uma boa semana e até lá.